iniciar a apresentação, pode iniciar. Eu vou colocar ela aqui para ver se vocês estão vendo tudo certinho. Peraí que está chegando. Que agora eu passo a não ver mais você, mas está tudo certinho? Aqui para mim está tudo certo, e para o resto do pessoal aí? Tudo certo. Já estamos tela cheia, né? Tá tudo certinho, né? Tela cheia. Já estamos no YouTube. Tranquilo. No YouTube está tudo normal. Esperando vocês aí darem um ok, esperando ver se está tudo certinho. Ok, pessoal. Então a gente já vai iniciar aqui, certo? Então a gente já estamos online em todas as plataformas possíveis. Estamos aqui no Meet, no YouTube e no Facebook. Só lembrando para o pessoal que está acompanhando aqui a nossa live, nós, por conta de problemas que tivemos ontem com invasores, então a gente resolveu criar a sala e convidamos algumas pessoas que de alguma forma trabalham ou com ambiente ou com espécies de peixes relacionados ou não com ambiente de Recife de Coral. Então, essas pessoas estarão aqui, mas as perguntas que vierem via o Facebook e o YouTube, a gente está atento a todas elas. Então, elas podem ser repassadas para o professor se assim alguém desejar, certo? Então, hoje, com prazer, nós anunciamos a apresentação do professor Sérgio Flotter. O professor é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, bolsista de produtividade, é autor de inúmeros artigos em ambiente recifais, tem bastante experiência, então, com ambiente de biologia marinha, certo? Atua também com temas de macroecologia, biogeografia, evolução, conectividade e conservação de peixes recifais. Então, considero que o professor Sérgio Flotter é digamos, com o perdão da palavra, uma grande aquisição para a nossa tentativa de divulgar ciência, especificamente no norte do Brasil, que, obviamente, também já ultrapassamos a barreira do norte. Estamos com um público além disso. Então, professor, agradeço muito o aceite do seu convite, muito mesmo. Espero que todos nós aqui aproveitemos bastante o que será abordado aqui na sua apresentação, e a plateia é toda sua. Mais uma vez, obrigado, e quando quiseres. Muito obrigado, boa tarde. Eu agradeço muito essa possibilidade aqui também, né? Fiquei bem feliz com o convite. Na medida do possível, a gente vai atendendo esses convites, né, para palestras e bate-papos e tal, né? Então, foi muito bacana esse convite aí, gostei de poder estar aqui participando com vocês, né, nas discussões do laboratório, né, sobre evolução e tal. Então, a minha ideia hoje é o seguinte: eu vou colocar um pouquinho, fazer um apanhado rápido, assim, da minha carreira, rapidinho, por que eu, desde criança, na verdade, né, por que eu fui chegando a esse tipo de perguntas que eu tenho hoje, e essas perguntas todas desembocam na biogeografia, na macroecologia e na evolução, né? No link entre elas, inclusive, né? Então, eu vou passar bastante conteúdo e tal, e não vamos ter tempo de entrar em detalhes em todos eles, mas eu espero que depois que fique gravado e tal, as pessoas podem voltar, podem pegar as referências, né? Podem entrar no site lá do meu laboratório e pegar a maioria das referências, já vão estar lá disponíveis em PDF, né? Depois eu coloco o link do laboratório, do LBMM, né, que é o Laboratório de Biogeografia e Macroecologia Marinha, que eu lidero aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então, só quero dizer assim, não vou pegar um tema e esmiuçar muito, eu vou ficar passando sobre uma diversidade de temas que a gente trabalha aqui no laboratório ao longo dos anos, mas para vocês terem uma ideia disso tudo. Então, eu gosto sempre de lembrar de onde surgiram as primeiras questões, né? Meu pai trabalhava, né, agora ele é aposentado, mas trabalhava no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e eu sempre estava vendo os mapas, né, mapas de população, mapas com dados envolvidos ali, né? Então, dali para gostar de geografia, né,
e para gostar de biologia, e depois dá para juntar tudo e fica biogeografia, né? Eu tive a oportunidade de ir quando criança em alguns museus bacanas, assim, pelo mundo afora. Isso me deu uma inspiração para trabalhar tanto com evolução, né, quanto com biogeografia. Claro, quando era criança a gente não sabe disso ainda, né, das terminologias, né? Mas eu fui ter o meu primeiro contato com o mar. Eu morava antes em Brasília, Goiânia e tal. Meu primeiro contato com o ambiente marinho foi quando eu tinha 10 anos de idade, ali no começo da década de 80, e até consegui resgatar uma foto aí dos primórdios, aí, a gente fazendo os primeiros snorkels. Aí eu já tinha essa mania de ficar desenhando coisas em mapa e tal, né, produzindo coisas, mas eu tinha umas perguntas. Que eu já comecei a ficar entusiasmado com os peixes ali. Que peixes que eu estou vendo? Quantas espécies será que tem ali, né? Já tinha um pouquinho dessas perguntas, não formalmente, né, mas aquelas perguntas na cabeça de criança, adolescente ali, né? O que eu estou vendo? Que peixe é esse? O pessoal já tinha, né? Era o começo dos aquários marinhos, né? Todo mundo ficava de olho, pô, que espécies são essas? Tinha os guias de aquário, né? Mas a gente tinha que dar um jeito de tentar identificar e descobrir, né? Então, o peixe borboleta listrado, né, o Chaetodon striatus, foi um que me chamou muito a atenção desde aquela época. Cara, o que esse peixe está comendo? O que ele faz aí no ambiente dele, né? Tudo isso foi desembocar, então, em querer entender mais da biodiversidade, né, do local, sem usar a terminologia e tal, mas era isso que, hoje em dia, olhando para trás, né, já estava querendo saber que espécies são compartilhadas entre os locais, né? O que tem aqui, né? Isso era lá no Espírito Santo, né? Em Vitória, essa fotografia. Eu ficava pensando, mas o que tem lá no sul da Bahia, na região de Abrolhos? O que será que tem no Rio de Janeiro? Né? Começava a ter essas perguntas. Então, o que tem aqui que não tem lá, né? Tudo isso, no fundo, é a mais pura biogeografia. E, por ironia, né, do destino, eu fui acabar sendo editor da Journal of Biogeography, né? Hoje em dia já faz 3 anos que eu sou editor desse journal, que é um dos que eu acho mais bacanas, assim, né, que eu gosto muito de ler e acompanhar. Acabei sendo editor, né, representando o Brasil ali, né, o Luiz Rocha, nosso colega aqui brasileiro também, já foi editor desse journal, né, ou ainda até hoje, nem sei se ele ainda é. Mas, então, a gente tem alguns brasileiros representando ali, é legal. Então, a gente sai lá da identificação do básico, né, identificar as espécies. Quando não conseguia identificar direito, isso levou até a gente ter que descrever espécies novas da costa do Brasil, né, coisa que acontece até hoje. Depois a gente vai fazendo os checklists, né, as listas de espécies. Isso do Brasil, depois do Atlântico, depois a coisa foi indo até escalas maiores, né? Então, sempre lembrando dessa escala, né, das escalas espaço-tempo, né? A escala espaço-tempo que sai aqui do local, depois vai para o regional, que eu chamo Brasil aqui, né? Os filtros para dispersão, os filtros ecológicos, para depois essa biogeografia e macroecologia global aqui, que aí já está relacionada com as barreiras biogeográficas, com tectônica de placas, né, isolamento e por aí vai. Logo lá no começo, quando a gente tinha que descrever, né, bichos ainda aqui, era já no começo da minha carreira acadêmica mesmo, de fato, né? Entrei no curso de biologia, depois já estava fazendo especialização em biologia marinha. Nesse meio tempo aí eu já conhecia o querido João Luiz Gasparini, e ele foi o meu parceirão aqui nesse começo, né, de me explicar muita coisa sobre peixes recifais, e a gente... em conjunto, né, ele liderou 2 descrições de espécies que eu participei. Uma delas é do Pterileotris handali, né, esse bichinho aí bem bacana. Já em 2001 a gente estava descrevendo esse bicho. Depois o Luiz Rocha também está aqui, né, na descrição. E aqui a gente, o Gasparini, eu e o professor Jean-Christophe Joyer, lá da Federal do Espírito Santo, descrevemos também um esparizoma. Olha que interessante, descrever um peixe-papagaio, esparizoma tuiupiranga. Então, bem legal isso aqui lá no começo, né? Aqui já eu coloquei aqui errado, até 2003, né? 2 anos depois.
E outra coisinha que eu queria dizer, né? Aí depois fui para o pós-doc e tal. Depois eu vou falar um pouquinho do que eu fiz lá, num pós-doutorado na Califórnia, mas depois eu passei no concurso, né? Voltei para o Brasil, passei no concurso em 2006 para trabalhar aqui. Estou aqui até hoje na Universidade Federal de Santa Catarina, estou aqui em Florianópolis, falando com vocês, né? E aí que é interessante, outro dia eu achei um caderninho meu aqui antigo, e era legal, um caderninho de 2007 aqui, que eu já tinha os projetos que eu queria fazer inferências evolutivas e filogenéticas e tal, né? Então queria testar hipóteses, né, como que é a divisão da fauna tropical para a fauna subtropical, como é que é essa questão de centro e periferia, né? E outras questões ecológicas também, da diversificação trófica dos organismos. O fato é que desde 2006 até agora, né, já passaram 16 anos, 15, 16 anos, desse caderninho aqui eu fui vendo, já tem trabalhos, né, a gente conseguiu ir publicando trabalhos, ou outra pessoa pelo mundo afora publicou o trabalho com aquela teoria, né, com aquela coisa. Então é muito legal. Por exemplo, geografia da especiação, né, uma coisa que eu sempre achei interessante, mas o pessoal publicou aqui um trabalho muito legal. Então, não só eu fui dando conta desses trabalhos, dessas ideias, como outras pessoas pelo mundo afora, né? Fora isso, a gente foi fazendo checklists, né? Checklist, eu fiquei bem envolvido no checklist aqui de Santa Catarina, outro do litoral de São Paulo, ali da Laje de Santos. Com base nesse checklist todos que as pessoas iam fazendo, né, os pesquisadores ao longo do tempo, a gente conseguiu compilar isso tudo no trabalho aqui liderado pelo Hudson Pinheiro em 2018, né? Eu e ele lideramos esse trabalho aqui para fazer a biogeografia da costa brasileira em termos de peixes recifais. Nisso aí eu entrei em outros projetos com o pessoal da França, da Austrália e tal, e a gente fez também uma biogeografia global de peixes recifais, né, usando lá aquelas bases de dados todas que o pessoal tinha compilado, mas hoje a gente não vai cair nesse tema tão amplo, né? Depois eu vou cair aqui no Atlântico e no Brasil e tal. Por sinal, essa biogeografia, né, de saber quantas espécies tem aqui, que não tem lá, né, quantas espécies são compartilhadas, né, é assim que são feitas essas análises aí, fiquei sempre na cabeça de ver no tempo, né, no tempo evolutivo, como é que são essas províncias biogeográficas ao longo do tempo evolutivo, né. Então foi bacana que em 2016 e tal, e o trabalho acabou saindo em 2017, eu tive a oportunidade de trabalhar com Peter Kalman, numa biogeografia avaliando essa questão das províncias através do tempo, no tempo evolutivo. Como é que a gente fez isso? Né? Compilou um monte de filogenias de grupos diferentes de peixes recifais, né, de famílias diferentes, e fizemos reconstrução de áreas ancestrais, né, uma técnica, né, tem um programinha lá, o BioGeoBears, entre outros, que fazem essas análises, e com base nisso, em uma escala temporal, né, a gente começou a ir fazendo recortes ao longo do tempo e tentando entender como que era a composição dessas comunidades, né, ao longo do tempo. E aí ficou uma brincadeira assim que parece De Volta para o Futuro, né? Aquele aparelhinho de Volta para o Futuro, e a gente tentando entender como que era através do tempo, né? E para trabalhar alguma coisa através do tempo, lógico que as conexões entre as províncias biogeográficas vão se modificando, né? O Istmo do Panamá, né? Quando ele fecha, né, modifica uma série de coisas. Quando fecha o Mar de Tétis, também muda uma série de outras coisas. Então, só para dizer que é uma coisa dinâmica, né? Esse GIF aqui é para dizer do dinamismo entre as províncias biogeográficas, que nem sempre foram como a gente vê ela agora. E algumas coisas que a gente viu a gente conseguiu detectar aqui clusters que identificavam ali a conexão entre o Atlântico Ocidental e o Pacífico Oriental, né, ali
como eles eram conectados antes do Istmo do Panamá se fechar, né? Depois a gente vê um sinal do fechamento do Istmo também, e a gente vê também sinais de conexões relacionadas ao evento lá do término de Tétis, né? Aquela quando estava tudo fechado, e não se tinha muita conexão, né, com o Atlântico. O Atlântico foi uma coisa relativamente isolada e a gente consegue detectar essas conexões aí ao longo do tempo. Então, uma assembleia que a gente chama de tetiana. Vocês não vão entender todos os detalhes aqui agora, né? Por isso tem que voltar lá no trabalho, né? Ler e tudo mais. Não é fácil entender, como eu estava falando. A gente não vai explicar aqui todos os detalhes, só estou dando uns highlights aqui para vocês entenderem, né? Isolamento do Caribe, né? Um turnover muito grande que teve na região do Caribe ao longo do tempo. E tudo isso a gente conseguiu detectar ao longo desses clusters feitos com base em estudos filogenéticos, né? Bom, caindo aqui mais detalhadamente no Atlântico, né, que é mais a nossa praia aqui dá para ver aqui, né, de novo, o fechamento do Istmo do Panamá, fechamento do Mar de Tétis aqui embaixo, mas a gente também tem a barreira do Amazonas, a gente tem a barreira de Benguela aqui, barreira de Benguela de água fria, né, que impede a passagem da galera do Oceano Índico para dentro do Atlântico, né? Então, no final, e essa distância muito grande entre o Brasil e a África, no final a gente vê que temos 3 publicado quando eu já estava aqui na UFSC, mas ele é produto do pós-doc, e lá que eu fiz na Califórnia. Famoso, assim, eu nem esperava tudo isso, né? O trabalho já foi citado mais de 600 vezes, por incrível que pareça, e eu atribuo essa coisa toda, né, que aconteceu com esse trabalho. Às vezes a gente tem trabalhos que a gente acha até mais interessante do que esse, e não é tão citado, né? Essa questão de citações é só uma brincadeira, assim, né? Tem coisas que são muito mais importantes que outras, são menos citadas, ou mais, só falei para brincar. Mas o que interessa é que eu atribuo essa coisa toda com relação a esse trabalho a esses cenários evolutivos. Esses cenários evolutivos já existiam em um trabalho ou outro, mas eles não existiam, compilados de uma forma bem didática, assim, tá? Então, a gente propôs, né, como que seriam esses cenários, como seria a leitura de qualquer árvore filogenética. As árvores filogenéticas do Atlântico, né, que envolvessem diferentes províncias biogeográficas, elas teriam que passar por esses cenários evolutivos. E por esse motivo, eu acredito que o trabalho é muito citado, porque tem que citar essa questão dos cenários, né? Como que eram os cenários há 20 milhões de anos, há 10 milhões de anos e no presente. Então, eu vou dar alguns exemplos do uso desses cenários. Por exemplo, uma coisa curiosa, né? Isso aqui é posterior ao trabalho, né? Essa filogenia aí saiu bem recentemente até, essa mais detalhada aqui dos peixes borboleta, desse grupo, né? Desse grupo aqui que tem Chaetodon sedentários, dolosos e Santa Helena. A curiosidade aqui, que eu venho chamar a atenção para vocês, é que tem a ver com um cenário que eu tinha predito lá, que tem espécies que vêm do Oceano Índico e invadem o Oceano Atlântico. E como é que a gente sabe disso? Porque você tem aqui um clado que tem esse dolosos aqui, que é do Oceano Índico, e tem os sedentários e os Santa Helena, que são do Atlântico, ou seja, essa galera aqui tem tudo para ter vindo do Oceano Índico para cá. E outra coisa que a gente tem uma outra ligação é com essa galera aqui do Pacífico Central, né? Tem uma galerinha que está lá no Pacífico Central isolada também, e eles até se parecem um pouco, né, essas espécies, mas ficam aí esses cenários para a gente pensar. E detalhe que isso tudo aconteceu relativamente recentemente, né? Nos últimos 3 milhões de anos houve essa
entrada a essa, o que a gente especula, né, uma entrada ali, uma conexão do Oceano Índico aqui. Tem outros casos também bem documentados na literatura já, né? Tem papers do Luiz Rocha, do Brian Bowen com Centropide e tal e coisa. Umas outras conexões aqui que a gente tem entre Brasil e África, né? Bem interessante, que daqui a pouco nós vamos falar entre Brasil e Caribe, né? Mas Brasil e África, primeiramente, também é bem legal. Existem algumas evidências aqui interessantes desse gênero Clépticos aqui, que aparentemente veio do Caribe para o Brasil em algum momento, e depois do Brasil para São Tomé e Príncipe. Olha que, e eles têm umas diferenças morfológicas já interessantes, né? Então, esse foi um trabalho que a gente publicou já há algum tempo, Beldade et al., mostrando esse caso aí interessante. Tem um outro trabalho também de uma aluna minha, do Ophioblenius, né? Ophioblenius é esse camarada aí meio criptobêntico, né? Que a gente tem no Atlântico e aqui nessa parte do Pacífico. A gente também fez uma análise assim, que separou bem essas províncias biogeográficas, mas aqui ainda teve um caso curioso, que é o seguinte: a gente observou que aqui em Santa Catarina, que não está marcado aqui, né? Santa Catarina se agrupou. Santa Catarina não se agrupou aqui com o resto do Brasil e das ilhas oceânicas brasileiras. Santa Catarina se agrupou foi com essas amostras aqui de São Tomé e Príncipe, na África. Olha que interessante. Ou seja, parece ter uma conexão entre a África e Santa Catarina aqui, e não o resto da costa brasileira, né? Umas coisas bem curiosas, assim, que a gente está vendo se repetir em outros casos, tá? Não é o único caso que tem isso. Então, a gente viu isso aqui, ó, que o Golfo da Guiné e Santa Catarina ficaram mais próximos entre si, aqui, do que o resto, né? Não é curioso? Bem interessante. Então, claro que a gente já mostrou aqui, né? Mas essa espécie vive até aqui em Angola também, sabe? Então, é mais provável que uma corrente marinha aqui de Angola, saindo aqui, ó, da Namíbia, Angola, que veio parar aqui no sudeste e sul do Brasil. Então, tem essa curiosidade aqui do Ophioblenius. Outras coisas curiosas, né? A gente tem aqui o Stegastes fuscus, que é um carinha que muita gente conhece, ele dentro d'água aí, é o donzelinha, né? O donzelinha comum que a gente tem. Donzelinha comum também que a gente tem, Stegastes fuscus, o parente mais próximo dele é na África, que é o Stegastes imbricatus, esse aqui, ó, essa letra D aqui. Então é uma conexão Brasil-África aí também legal, e a gente, para variar, sempre tem as conexões Brasil-Caribe também, né, do Stegastes variabilis e o Xanthurus do Caribe, né, que o variabilis é esse bonitão aqui, ó, coloridão. E por falar nessa conexão Brasil-Caribe, vão cair nos detalhes, em mais detalhes disso aí. A conexão Brasil-Caribe é esperada, né? Porque a gente está aqui do mesmo lado, né, dessa massa continental aqui da América, né? Da América do Atlântico Ocidental. Então a gente tem o Caribe, tem lá a parte que já fica mais fria lá em cima, província das Carolinas lá para cima, tem do Brasil, a província brasileira que acaba aqui em Santa Catarina, né? E a gente tem a barreira amazônica ali. O que é a barreira amazônica? É esse fluxo todo de água doce e sedimentos que sai aqui de toda essa bacia do Amazonas. Vocês conhecem muito bem aí, quem está aí no Pará sabe bem o que eu estou falando, né? Então, e todo mundo aqui já ouviu falar nisso tudo, né? Não vou nem ficar falando muito sobre barreira do Amazonas, mas o interessante é que nós estamos em um momento agora de nível do mar alto, né? Que é época de deglaciação. Mas em épocas de glaciação, a gente tem um nível do mar mais baixo, o que afeta muito mais, complica muito mais a passagem dos organismos recifais daqui para o Caribe, ou do Caribe para cá. Que a água doce vai até uma profundidade bem maior nessa hora, né, e sedimentos e tudo, então complica-se muito essa passagem.
Então, a gente tem exemplos de organismos que ficaram realmente isolados e alguns bem diferentões, né? Que dá para ver aqui só pela imagem, né? A diferença aqui, ó, desses papagaios, né? Tudo muito legal. Nosso querido Scarus trispinosus aqui, ó, né? Parente, e os seus parentes próximos no Caribe. Então, é muito legal. Aqui Malacoctenus e por aí vai. E aí, a gente agora, o que é uma novidade interessante, o trabalho que está, assim, praticamente aceito, né, por acaso na Journal of Biogeography, que eu estou ajudando a orientar do Gabriel Araújo, o trabalho dele, né, olha que legal, está mostrando que existem algumas separações bem antigas entre Brasil e Caribe, né, isso aqui é separação em milhares de anos, visto por relógio molecular, né? E aqui só está uma compilação dessas espécies, né? Que muitas vezes tem um nome lá no Caribe, tem outro aqui, né? Já é descrita para o Brasil e para o Caribe. E só que é o seguinte, né? A gente tem todo esse momento aqui em que o nível do mar era, né, tem muitos momentos de nível do mar alto, tal, mas muitos momentos de nível do mar mais baixo do que tem hoje, e momento de flutuação aqui no Pleistoceno, né, um momento de flutuação muito grande. Mas a curiosidade aqui é o seguinte, esses caras que estão aqui, essas divisões que existem aqui entre Brasil e Caribe, que estão de rosinha, quer dizer que são de peixes criptobênticos, pequenininhos, peixinhos pequenininhos que vivem associados ao fundo do ambiente recifal. Esses camaradas, eles têm uma propensão maior a ficar mais isolado com a barreira amazônica, porque eles nem conseguem passar lá por baixo dos recifes do Amazonas, lá em ambientes mesofóticos, né? Essa galerinha tendeu a se diversificar antes, né? Bichos de tamanho pequeno se tenderam a diversificar antes dos caras com tamanho maiores, em geral, né? Tem sempre exceções. Mas em geral, e tanto é que tem essa galerinha aqui embaixo, ó, que até hoje elas têm uma conexão muito grande entre Brasil e Caribe. Então a gente também detectou muita conexão entre Brasil e Caribe até hoje, principalmente de espécies de tamanho maiores. Eu vou dar um zoom aqui nessa outra parte aqui de cima agora, para ver um pouquinho melhor. Esse detalhe aqui é só a galera que tem alguma diferença entre Brasil e Caribe, tá? Aqui eu já eliminei os que não têm diferença nenhuma. De todos que têm diferença, a gente viu essa questão que muitos dos pequenininhos, né, dos criptobênticos, eles já têm essa divisão mais antiga aqui. Então é bem curioso isso. Eles começaram a se divergir há mais tempo e nunca mais tiveram essa reconexão, né? Então isso é legal e interessante. A gente já sabia um pouco disso, mas nada como mostrar em uma forma assim mais ampla, né? Então a gente tem esses pequenininhos aí, desses caras que eu tô falando, ó, isso aqui é tudo endêmico da costa brasileira. Então eles têm irmãos normalmente lá no Caribe, né, espécies irmãs lá, mas aqui no Brasil eles já são endêmicos da costa brasileira, nossos queridos criptobênticos. Eu vou dar alguns exemplos assim mais detalhados, né? Só para vocês verem aqui o caso do Entomacrodos. Esse camarada aqui, por exemplo, ele já tem um nome na costa brasileira. Tal, e a gente nem nome tem ainda, né, para dar, ou não se sabe se vai ter esse aspecto de nomenclatura, né, já entra em outra seara taxonômica tal, né, que eu nem vou, a não ser que o pessoal queira discutir isso depois da palestra, a gente pode discutir, mas só para saber que o Epinephelus adsensionis, por exemplo, que tem no Nordeste brasileiro, tem ilhas oceânicas, ele é molecularmente diferente da galera do Caribe, tanto de Cuba quanto lá mais para cima, lá da província Carolina, né? Então, das Carolinas lá. Então é interessante isso, para a gente pensar. Tem bichos que
a gente nem consegue ver uma característica morfológica muito diferente, mas já tem diferença genética entre Brasil e Caribe. Aqui a gente está falando do grama, né? O pessoal conhece o grama brasiliensis, um bicho todo coloridão, tal, bem legal. E esse aí sim já está separado há um tempão também, ó. Está separado há um tempão do Caribe, já há 8 e tanto milhões de anos atrás ele já está separado. E depois houve uma posterior especiação dentro do Caribe, entre o grama melacara, grama loreto, grama de jonge. Uma outra coisinha curiosa, né? Os esferoides aqui, um baiacuzinho pequenininho que a gente tem, esferoides Spengleri, que a gente chama aqui, no Caribe e aqui sempre se chamou de esferoides Spengleri, mas ele, como vocês podem ver aí, é curioso que a gente chamava o mesmo nome do bicho do Caribe, mas o cara da África, essa galera aqui é da África, tá? São Tomé e Príncipe está em rosinha. São Tomé e Príncipe, que na verdade é mais próximo, já tem uma divisão bem grande, mas é mais próximo da costa brasileira do que o Caribe. Então tem essa curiosidade, de novo, aquela coisa de contato com a África, né? Fora esse contato com a África, a gente ainda tem esse camarada aqui, ó, né, essa amostra do México que se juntou junto com as do Brasil. Isso quer dizer que, provavelmente, né, o Brasil já se separou da África, já separou do Caribe há 3 milhões de anos, tá, bastante tempo, mas de vez em quando, provavelmente vai um camarada, né, consegue sair alguns indivíduos do Brasil e chegar lá no Caribe. Então tem isso também, isso já foi reportado em alguns outros trabalhos, inclusive pelo Luiz Rocha, né, que já viu Chromis multilineata, uns outros camaradas que fazem essa conexão Brasil-Caribe, saindo do Brasil, né? E então a gente tem um outro jeito de olhar isso aqui, né? Tem esses caras bem separadinhos aqui, que são os caras, os criptobênticos. Os outros caras maiores, já um pouquinho tal, tem essa questão que eles já têm haplótipos compartilhados com o Caribe, já tem uma certa diferencinha, mas tem haplótipos compartilhados com o Caribe, tem uma galera que tem já uma separação, mas a gente só conseguiu ver essa separação mais nitidamente com a província Carolina, lá, né, que é de uma água um pouco mais fria. Claro que precisa de um pouco mais de amostragem para a gente bater o martelo isso aqui, em alguns casos aí com mais cuidado, mas o fato é que a gente vê bastante diferença entre o Brasil e o Caribe nos caras criptobênticos, nos pequenininhos. Caindo dentro da província brasileira, a gente também tem uns fenômenos que acontecem aqui dentro da província brasileira, né? A gente tem o Rio São Francisco, né, a pluma do Rio São Francisco, que hoje em dia pode não ser tão importante, mas pode já ter sido bastante importante em outros tempos. Né, toda a pluma de água doce e tal que tem o Rio Doce ali, pode também atrapalhar a conexão, né? A gente vai ver que, inclusive, atrapalhou mesmo na Milépora, lá, né, no Coral de Fogo. E a gente tem as ilhas oceânicas e o sudeste e sul do Brasil, que também tem, normalmente, algumas diferenças do resto da costa brasileira, já por água diferente, né, com água mais fria, costão rochoso. De fogo, né, Milépora de fogo, Coral de Fogo, a Milépora, né, Milépora alcicornis, que tem no Brasil inteiro, mas depois a gente teve uma especiação aqui interna dentro do Brasil. Temos a Milépora laborelli, só lá no Parcel de Manuel Luiz, lá no Maranhão. A gente tem a Milépora brasiliensis, bem aqui na curva aqui do Brasil, e depois tem a nítida aqui para baixo. Ou seja, uma separação pelo Rio São Francisco, aparentemente, né? É isso que a gente propõe que... Quer dizer, o pessoal que fez o trabalho lá, né? Porque esse trabalho eu não participei não, mas é trabalho do laboratório do professor Alberto Lindner, colaboração da Carla Zilberberg e por aí vai.
e da aluna, né, Júlia Souza, que puxou o trabalho. Galera, vou mudar agora para um outro aspecto de coisas que a gente faz aqui no laboratório, rapidão, só para vocês saberem que a gente também, além de coletar bichos e trabalhar em colaboração com o pessoal de genética, né, e por aí vai, a gente também tem trabalhos, fora os trabalhos evolutivos, a gente tem trabalho aqui, trabalhos dentro da água que a gente vai coletando dados das comunidades de peixe. E uma pergunta que eu sempre tive é: quantas espécies cabem por unidade diária, né, em algum lugar? E a gente foi coletando esse tipo de dado, juntando com uma galera, no final das contas a gente já estava com dados do mundo inteiro de censos visuais coletados. Esse aluno meu, ex-aluno meu, que agora trabalha na Austrália, o Diego Barnesch, fez essa compilação maravilhosa aí, e a gente viu algumas diferenças assim, na quantidade de peixes que existem por unidade diária, aqui no caso por uma métrica por metro quadrado e tal, né? Então tem algumas ilhas super isoladas, igual a Ilha de Páscoa, Ilha de Rapa Nui, né, ou Ilha de Páscoa, que realmente tem poucas espécies por unidade diária, tem ilhas oceânicas isoladas também tem menos, né? Essa galera aqui no Indo-Pacífico Central já aumenta bastante com relação ao Caribe aqui, que é o nosso lugar mais rico. A gente já tinha uma certa noção disso, mas nada como ter os dados compilados, né? Isso é macroecologia pura, assim, em ação. E aí a gente pode fazer essas curvas de acumulação de espécies, né? A cada tantos transectos se acumulam tantas espécies, né? Lá no Triângulo dos Corais, lá no Indo-Pacífico, nas Filipinas, Indonésia é uma coisa, no Caribe é outra, no Brasil é outra, né? E a gente foi calculando isso, uma correlação entre a riqueza de espécies de peixes e riqueza de corais, né? A gente encontrou forte relação, e a gente também achou uma correlação interessante, igual foi visto lá para a barreira amazônica, essa questão do tamanho. Tamanho dos peixes tem uma série de implicações. Uma delas é que o geographical range, né, a distribuição das espécies, né, a amplitude geográfica das espécies varia muito. E em locais onde o tamanho corporal dos bichos é menor, tamanho menor corporal, o range geográfico é menor também, e acaba que sobrepõem-se muito mais espécies diferentes, né? Fora a probabilidade de especiação, que é muito maior, sempre com espécies menores, né? Então a gente vê macroecologicamente toda essa divisão aqui, separando essa galera aqui em cima, esses grupos aqui de cima, que são ilhas oceânicas, isoladas e tal, comparativamente com os locais mais ricos do mundo. Tudo isso dá para aprender lendo o trabalho lá com mais cautela, né? Aqui a gente não consegue falar nos detalhes, né, para interpretar tudo isso, mas eu quero só deixar claro que tem toda essa questão macroecológica também bacana. Outras questões macroecológicas que eu gosto bastante é da parte funcional, né, dos traits funcionais, né, dos atributos funcionais dos peixes. Então, os peixes, por exemplo, os peixes herbívoros têm uma implicação muito grande, né, no sistema ali, eles se alimentando de algas ou atrapalhando, modificando, né, as comunidades bentônicas. E a gente sempre tem aquela pergunta se tem mais interações ecológicas nos trópicos, né? E no caso do Atlântico aqui, a gente foi com câmeras GoPro em tudo quanto é lugar aí, né? Isso, claro, trabalho colaborativo, né? Trabalho da rede Cisbiota Mar e colaborativo com o pessoal do Caribe. A gente fez esse trabalho que mostra que existem mais pressão alimentar, os peixes comem com mais intensidade realmente em ambiente tropical do que fora dos trópicos, né? Isso foi legal, mas sempre tem aquelas perguntas também filogenéticas, né? Mas quem são esses caras? Eles são parentes de quem? Quem são esses caras que comem muito? Quem é esse que come pouco? Tem todo esse debate aí que os trabalhos ecológicos também puxam para depois a gente fazer o link com evolução.
E nesse link aí ecológico com evolutivo, né, tem essas perspectivas filogenéticas aqui nos traits funcionais, uma revisão que a gente fez na Biological Reviews, já em 2018. E essa nada mais é do que juntar os tipos de atributos funcionais que os peixes têm com filogenias, né, para a gente saber o grau de parentesco entre essa galera, né, quanto tempo está separado ou não. Então, fazendo aquele link ecologia e evolução que eu gosto bastante. Então, por exemplo, aqui a gente fez o quê? Fez uma reconstrução das dietas, né, na filogenia, por exemplo, dos labrídeos, né, essa família Labridae, que é muito grande, tem muitas espécies, tem muitos grupos de dieta, né, diferentes. Então, eu não vou explicar os detalhes agora, mas saibam que nos últimos 50 milhões de anos, aqui está a escala temporal, houve evolução dos grupos tróficos aqui, né, aqui os herbívoros aqui embaixo, os peixes-papagaio e tal, mas é muito bacana ver, e é relativamente conservado, né, esse atributo ao longo do tempo. Relativamente, tem hora que não, tem hora que brota um planctívoro aqui, outro ali, né, dentro de outras classes de dieta. A gente também fez uma reconstrução do tamanho dos peixes, né, também isso dá para ver bem que peixes menores, eles descendem de grupos, de clados que já tem tamanho menor, geralmente, né, mas é uma característica conservada, mas às vezes, aqui tem uma galera maior, né, em verde, mas de vez em quando brota um cara menorzinho num clado que tinha uma galera maior, né? Então tem tudo isso em jogo, né? A gente discute essas características todas no trabalho lá. Então, em suma, né, meu laboratório de trabalho com biogeografia, com evolução, com macroecologia, com a ecologia trófica, né, comportamento alimentar, eu sempre gostei disso. A gente trabalha isso em colaboração com o professor Carlos Eduardo Ferreira, né, o Cadu da Federal Fluminense, ecologia funcional e conservação também, claro. Tudo isso desembocando em aspectos que dá para a gente ligar com conservação. E tudo isso, né, galera, lembrando, né, às vezes a gente tem bastante alunos aí de graduação, de pós-graduação, que ficam sempre pensando, mas de onde que brota essas perguntas, essas questões, né? Essas questões que a gente trabalha, o professor trabalha com um monte de coisa, claro, isso aqui é uma compilação de 16 anos, né, de 20 anos, na verdade, de pesquisas, mas a gente, de vez em quando eu paro para desenhar, assim, um pouquinho, e a gente fica, por que não, né, pensando e viajando realmente nessas perguntas, hipóteses, como que se faz as ligações entre aspectos evolutivos, aspectos funcionais e ecológicos, né? Por que aquela comunidade tem aqueles peixes que a gente está vendo ali, né? Como que é o community assembly, né, daquela comunidade, como que ela se compôs ao longo do tempo, né? Então isso tudo é muito bacana da gente ficar ligado, né? E espero que eu instigue aí o pessoal a querer estudar e fazer essas ligações. Eu agradeço muito, claro, um tanto de alunos e colegas que a gente já trabalhou junto, né? Não vou nem ficar citando nomes aqui, e vários outros que nem tem fotos aqui, que essas fotos estão meio desatualizadas, tem que colocar meus alunos mais novos dos últimos anos aqui, e os projetos, né? O projeto que a gente trabalha, os trabalhos que estão acontecendo no momento, né? Que é o PEL de Ilhas Oceânicas, né, eu tenho que agradecer sempre a minha pós-graduação aqui da UFSC. O ReefSyn, que vocês estão vendo aqui à esquerda, é um projeto liderado pela professora Mariana Bender, e é um projeto de síntese também, tá ligado ao Centro de Síntese Ecológica do CNPq, né? E o Mission Atlantic, que é um projeto que eu estou envolvido junto à União Europeia, também, que é bacana. Esses são os que eu estou envolvido nesse momento. Mas, claro, a gente teve suporte já ao longo do tempo de vários outros financiadores, né? Que eu não vou ficar lendo um por um aqui, mas a gente tem que estar sempre agradecendo, senão
não saía pesquisa, né, pessoal? Então, a gente tem que estar sempre buscando. Isso aqui é um incentivo para a gente saber que pode buscar dinheiro, não só no Brasil, mas pelo mundo afora, né? A gente não precisa ficar restrito em épocas de vacas magras, como estamos vivendo agora. A gente tem que procurar ver se faz projetos com outros países pelo mundo afora, colaborações. Uma coisinha só que eu queria alertar também, a gente está para publicar esse ano, ainda falta em alguns meses estará pronto esse livro aqui, já estou fazendo a propaganda, um livro que eu estou liderando e editorando aqui, junto com outros colegas, né? O livro de peixes recifais brasileiros, porque a gente não tem um livro desse até hoje, né? Um livro bem completão, né? Para justamente diferenciar tudo que a gente tem aqui do Caribe, da África e tal, a gente saber o que é que a gente está vendo aqui de fato no Brasil. Então, aqui é o site do LBMM, para quem quiser ir lá acompanhar um pouco mais de tudo isso que a gente falou. A gente tem no YouTube também, tem canal no YouTube com vários vídeos, tem os PDFs, tudo aqui no LBMM. Não precisa nem pegar lá com os russos, né? O PDF. Aliás, eu não sei como é que vai ficar com a guerra da Rússia agora, hein? Vamos ver como é que vai ficar a galera lá que libera os PDFs lá, né? Mas, de qualquer maneira, tem tudo no LBMM. E é isso aí, ó. Tem aqui de novo o site para vocês ficarem olhando. Então, com isso aqui eu encerro e a gente pode passar para perguntas, ideias, trocar figurinhas aí com vocês do laboratório. Desculpa se eu passei do tempo aqui, mas eu queria dar essa geral assim no que a gente tem feito no laboratório. Obrigado. Professor, muito obrigado pela palestra. Foi de fato fantástica, porque não representa só resultados, pesquisa, mas também a construção de uma vida dedicada à ciência. E isso é, de fato, bastante inspirador. Nós agradecemos muito. Aí o senhor chamou a atenção para uma coisa agora que me deixou realmente preocupado. Não tinha pensado na situação do Sci-Hub. Agora preocupante. Tomara que não tenha problema, né? Mas... também acho que não. Então, para repassar algumas informações, a gente teve muito sucesso aqui. Tivemos na plateia pessoas de Moçambique, de Bauru, que inclusive mandaram um abraço. Não consegui que legal. E temos algumas perguntas lá, mas antes eu gostaria de saber se alguém que está aqui na sala gostaria de se manifestar. Algum comentário. O professor Nils levantou a mão aqui. Professor Nils, por favor. Boa tarde. Prazer, Flota, de lhe ver pessoalmente. Prazer também, é meu. Muito boa a sua palestra, muito obrigado por dividir os seus trabalhos, seus conhecimentos com a gente. Eu trabalho principalmente com oceanografia física e geológica, né, mas sou um curioso de biogeografia também, né. E por estar aqui há 16 anos na região da Foz do Amazonas, me interessei mais por essa parte justamente da barreira, a chamada barreira do Amazonas, né? Porque, assim como tu mostraste, a gente também tem visto em outros aspectos que essa questão de barreira é relativa, né? Ela é barreira para uns, não é tão barreira assim para outros organismos, né? E eu achei muito interessante essa parte. Até eu participei de um trabalho com um colega em 2017 que, no caso das lulas, né, a gente viu que, na verdade, o Amazonas não é barreira, né? Então, assim, para esses, eu até aprendi, né? É bom sempre que a gente está sempre aprendendo também. Os criptobênticos, né? Para eles, sim, é uma barreira. E até um colega seu, o Ronaldo Francini Filho, né? Com quem eu trabalho bastante ultimamente, a gente viu também aqui bastante peixes borboleta que possivelmente são... Não sei se eles se enquadram nos criptobênticos, mas acredito que sim. E eles são bem diferentes também aqui. Alguns, aparentemente, são diferentes aqui nos... Então, posso clarear só um pedacinho aqui? Sim, por favor. Não, então, esses criptobênticos, o interessante dele, claro que tem criptobênticos também que vão nesse ambiente mesofótico lá embaixo.
Mas o curioso é que a maioria deles, eu acho que de falar isso também, é que eles normalmente dão em ambiente raso, sabe? Essa galera de ambiente raso realmente tem mais problema para passar a barreira, sabe? A barreira é muito mais importante para a galera que só vai até 20 metros, sabe? É que eles não estão lá onde vocês foram estudar, lá de submarino e tal. Aquela galera que está lá já tem uma propensão muito grande a passar, né? Apesar que nem todo mundo passa, mesmo aquela galera lá, nem todo mundo passa, mas, como você falou bem, a Lula passa, uma galera passa do Brasil para o Caribe, né? Ou de lá para cá, ou daqui para lá. Mas esses pequenininhos que são de ambiente mais raso são os que complicam, porque eles não vivem bem nos manguezais, nessa água bem turva que vocês têm aí na beira do Pará e do Amapá e tudo mais ali, né? Certo, excelente. Não, é isso aí mesmo que eu queria ouvir, porque a espessura da pluma na água rasa, ela é a coluna d'água inteira, né? Aí é difícil, realmente. Ela é uma barreira costeira, né? Mas, assim, oceânica, não tanto, né? Então tá, beleza. Obrigado. Valeu, obrigado pela consideração. Temos 2 perguntas aqui no chat, mas antes eu vou dar a palavra à professora Simone, e logo depois eu vou ler as 2 perguntas. Olá, Simone. Olá, tudo bem, Sérgio? Prazer falar com você pessoalmente, né? A gente já se vê por comunicações por e-mail de vez em quando, né? Através do Jean, da conexão com o Jean. Mas, assim, eu quero te parabenizar, uma palestra magnífica, que é um tema que muito me interessa sobre a biogeografia e a filogeografia do Atlântico. E, inclusive, o trabalho de Macrodon, né, foi um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu aqui nessa área. E eu queria te perguntar, com relação a esses processos de especiação que vocês têm observado nos peixes de Recife, vocês, pelo que eu percebi, vocês também observam um padrão onde espécies do Atlântico, elas diversificaram muito há mais tempo do que espécies entre a diversificação de Atlântico e Pacífico, né? Isso já vinha sendo mostrado pelo Rocha com o Zemolida e o que você mostra também com trabalhos que vocês realizaram. Então, assim, qual a hipótese principal que vocês têm? Se você considera que esse é um padrão que pode, né, ser observado, e que hipótese explica esse padrão de especiação mais antigo dentro do Atlântico do que entre Atlântico e Pacífico? Então, essa aí é uma questão muito legal mesmo, bacana, e eu acho que até, por acaso, se bobear, falta ainda... Tem até uma coisa mais sintética com relação a isso, né? Pegar um monte de trabalho e juntar também aí. Já que eu tenho essa mania de ficar juntando peça em quebra-cabeça, né? Mas o que eu respondo é o seguinte: o Atlântico, se a gente parar para pensar, né? Quando eu mostro, por exemplo, aquelas 3 províncias biogeográficas, isso só na parte tropical, né? Que tem Brasil e Caribe dividido em vários aspectos, né? Pelo filtro do Amazonas e Brasil com África, né? Pela distância e tal. O que acontece que tem essas barreiras, elas são mais fortes em geral do que as que tem no Pacífico. As que tem internamente dentro do Pacífico, sabe? No Pacífico, no Indo-Pacífico como um todo, a gente tem muitas espécies. Claro que vai ter separações também, mas tem muitas espécies que têm um range geográfico gigante, que vão lá da costa da África aqui até chegar lá na Polinésia, sabe? Tem muitos bichos que têm... Claro, eles têm umas estruturações, às vezes, e tal, mas, assim, vamos dizer, a grosso modo, tem espécies que têm uma área de distribuição muito grande. E no Atlântico, elas quebram muito por causa dessas barreiras, né? 10 milhões de anos para cá já não se passa mais fácil do Brasil para o Caribe, do Brasil para a África nunca foi fácil passar, né? Já faz, 30 milhões de anos que já é bem isolado. Então, esses isolamentos dentro do Atlântico mostram que a biogeografia e a evolução dentro do Atlântico, por acaso, eu acho elas mais interessantes e mais...
não sei uma palavra melhor, assim, elas são mais marcantes aqui no Atlântico do que no Pacífico, sabe? Isso uma vez eu fui dar uma palestra no Havaí, e a primeira frase que eu falei, só para brincar com a galera lá, né? E era a galera do Brian Bowen lá, né? O pessoal de filogeografia também, tudo. Eu falei, vocês estudam aqui um monte de coisa, o Pacífico é maneiro e tal, mas, cara, o Atlântico é muito mais legal, cara. O Atlântico tem um monte de quebras, assim, muito legais, biogeográficas, evolutivas. A gente tem a costa do Brasil gigante aqui, né, que já quebra para costão rochoso em outra temperatura e não sei o quê. Ou seja, a gente tem um laboratório evolutivo mais legal aqui no Atlântico. Acho que essa que é a minha resposta, assim. Mais legal, mais antigo e mais possível de ter quebras, dada esses fatores todos que eu mencionei um pouquinho. E como você mencionou também, né, falou até para o Nils, que as barreiras elas podem ser permeáveis, né? O que é uma barreira eficiente para um grupo pode não ser eficiente para outros, né? Então a gente tem esses padrões também. E eu não sei se você chegou a ver um trabalho que foi publicado recentemente com os golfinhos, que eles mostram que também esses padrões filogeográficos estão muito associados à especiação, resultado de hibridização, né? Então, não sei se vocês também já começaram a avaliar isso com os peixes recifais, mas assim, com a era das ômicas, né, onde você tem a possibilidade de fazer uma varredura no genoma, que está sendo muito, assim, o que foi encontrado e que eles fazem uma compilação comparando com outros trabalhos também nesses aspectos. Né? Mas... então, eu acho que é uma fronteira realmente a ser explorada. Né, até agora a gente tem muito pouca coisa sobre isso. Por acaso, porque morfologicamente, de vez em quando você pega um cara que parece um e parece outra, espécies próximas assim, a gente fica inferindo, será que é híbrido e tal? Eu publiquei, por acaso, um caso lá de Hémolon, já que a gente conseguiu ver com o DNA mitocondrial e o nuclear, aí, né, mas assim, um testezinho bobinho, só para mostrar que era... Mas a gente não conseguiu, nem explorou a ideia de que pode estar se tornando uma espécie diferente, nem nada. Eu acho que tem tudo para ser uma nova fronteira show de bola aí para se entender. E eu acho assim, outra coisa que você acabou de falar que tem a ver com isso, é essa questão do Brasil-Caribe, né? Esse vai e volta, às vezes separa, mas volta uma galera. Descobrir mais como são esses detalhes, né? De quem vai para lá e será que hibridiza ou hibridiza se fosse espécie diferente, né? Mas será que ela volta a se juntar com uma espécie anterior, né? Que ela se dividiu? É uma coisa assim que acho que agora o refinamento dessas técnicas genéticas é que vão nos mostrar, né? Isso. Obrigada, Sérgio. Parabéns mais uma vez. É um prazer estar aqui compartilhando esse momento. Obrigado, Simone. Antes de passar a palavra para a Auriceia, eu vou ler as perguntas aqui, que antes que o professor perceba, que só tem poucos comentários lá, mas tem mais. Aqui a gente teve um pequeno problema técnico aqui, os comentários que eram em número desapareceram, mas foram muitos comentários aqui parabenizando a palestra. A primeira pergunta que foi feita aqui, que por conta desse problema eu não consegui registrar o nome da pessoa, a pergunta foi assim: se já temos registro do... Agora, vamos ver se eu acerto pronunciar o nome. Abdelfood Oefli, na região... No Brasil, na verdade? Vou mandar o nome. Uma boa pergunta. Esse nome é enjoadinho, é o Abudef Duf. Esse Hoffler aí é porque é aqueles nomes baseados em nome de uma pessoa e tal, né? Uhum. É um nome que eu também não sei nem quem foi homenageado, mas beleza. Tal de Hoffler foi homenageado. Mas beleza, o fato é que esse peixe, o Hoffler, ele tem lá na África, né? Ele tem na África tropical e também a gente acha que ele tem, por exemplo, nas ilhas do meio do Atlântico ali, em Ascensão e Santa Helena. Falta esse caso, porque eu estou falando acha, não dá para bater o martelo ainda direitinho aonde que ele tem. A gente já viu uns caras parecidos com ele visualmente aqui no Brasil, mas ainda
quando fizemos pequenos testes com 3, 4 indivíduos, não marcou não, porque aqui do nosso lado a gente tem o Albudefduf saxatilis, que é o principal, né? Ou seja, ainda não existe uma prova que ele esteja por aqui, não. Essa é a resposta simples. Mas eu quero dizer que é um caso a ser estudado mesmo, mais detalhado. Eu estou doido para saber como é que está na África, como é que está nas ilhas do meio do Atlântico e como é que está aqui. Ótimo. A outra pergunta, que já faz tempo que foi feita, é do Jonas Andrade. Ele fala o seguinte: queria saber se existe um padrão geral, relação, entre a capacidade de atravessar a barreira do Amazonas, entre parênteses, sentido Caribe para a província brasileira, com o tamanho de distribuição da espécie. Então, eu acho que tem sim, tanto é que nesse trabalho aí que a gente fez, já dá para ver que os caras que estão passando, geneticamente a gente sabe que eles estão passando, por quê? Porque eles não têm diferença, né? Estão totalmente iguais ainda, né? Essa galera que está geneticamente igual, ou seja, tem conectividade populacional de alguma forma, pelo menos, né, não sei se é todo dia, mas é uma galera que passa ali, né? Todo dia, modo de dizer, né? Mas eu digo assim, às vezes não é tão rápido, mas estão passando por ali. Essa galera tem total relação com tamanho, sim. Tamanho, profundidade, né? Igual eu estava falando com o Nils, né? A galera que consegue também fisicamente estar lá nos recifes do Amazonas, lá embaixo, no Mesofótico, mas tem a ver com tamanho. E por que tem a ver com tamanho? Não é nem só que ele vem nadando, não. A galera às vezes imagina, ele é grandão, ele vem nadando. Não. É que os grandões, espécies grandes, colocam, né? Tem a tendência a colocar muito mais ovos na coluna de água para isso sim, esses ovos, uma vez fertilizados, tal, conseguirem passar, né? E então, tanto passam os caras maiores por causa dessas características, quando passam alguns caras que ou vivem em qualquer tipo de ambiente, vivem em ambiente profundo, peixe-leão. Tá aí o peixe-leão. O peixe-leão é um cara que está passando agora. A gente está vendo ele passar agora, viu nos últimos 2 anos ele passando e já está lá em Fernando de Noronha. Então, não é nem que ele é tão grandão, mas ele é polivalente. Os caras mais polivalentes, né? E os grandes tendem a mais. Ótimo. A Auricéia levantou a mão aqui. Auricéia, fica à vontade. Olá, estão me ouvindo aí? Sim. Olá, professor, tudo bom? Obrigada por fazer parte do seminário de hoje, aqui do nosso laboratório Levo. Eu sou uma entusiasta do trabalho que você e a sua equipe faz. Sou amiga da Mariana Maza, que saiu aqui de Bragança, né? Está aí agora com vocês. E mesmo trabalhando aqui com peixes mais costeiros, aqui no norte, na costa norte do Brasil, eu acompanho muito a biogeografia dos peixes recifais, né? E acompanho os trabalhos que vocês vêm desenvolvendo, os artigos e tudo mais. Vi alguns seminários que vocês fizeram aí na época, em 2020, 2021, quando começou toda essa pandemia, então seminários virtuais, e aí eu consegui entrar um pouquinho mais aí para ver os trabalhos de vocês mais de perto. Esse é um legado bom da pandemia, né? Pelo menos uma coisa boa é conseguir fazer mais palestras e coisa que não dá para ir, né? Não é só falar que vou aí em Bragança correndo, né? Exatamente. Talvez um dos únicos legados, coisas boas que ficaram foi essa proximidade, né? Que o virtual proporcionou. Então, professor, eu gostaria de saber os seus projetos, suas perspectivas, as ferramentas genéticas que vocês pretendem utilizar nos próximos trabalhos, agora considerando talvez todo esse conhecimento que nós estamos tendo com os recifes amazônicos, a barreira ou não do Amazonas e tudo mais. Queria que você contasse um pouco para a gente aí, para ficarmos alertas. Sim. Na verdade, assim, tem várias coisas andando ao mesmo tempo e tal, mas normalmente a parte molecular, normalmente não, sempre que eu faço a parte molecular é com colaboração com os colegas moleculares, né? Porque eu mesmo não sou, eu sou
da interpretação, né? Faço a parte interpretativa e das ideias e das hipóteses e da biogeografia, claro. Mas por isso mesmo que fazendo várias colaborações com muitos laboratórios diferentes, né? Já fiz um monte de coisas com ou pesquisadores brasileiros, né? Por exemplo, o Luiz Rocha e a galera do exterior, o Bowen, o Bernard e tal. Isso é só para dar uma clareada, né? Mas a gente, claro, estamos sempre abertos para fazer outras colaborações. Eu sei que o laboratório, né, vocês aí tem uma coisa muito forte aí, muito bacana em Bragança, né? Até agora não calhou da gente ainda se juntar forças aí para responder coisas, mas daqui a pouco vai dar. E o que eu acho é que essas novas técnicas aí, todas as ômicas, todas, né? Os sequenciamentos de nova geração, né? Que nem são tão novos, mas a gente ainda não está usando tanto, né? Para lá e para cá ainda, vão dar muitos sinais bacanas. Por exemplo, eu acho que vocês estão em posição privilegiada aí, igual o Nils falou, vocês já estão aí na beira da foz do Amazonas aí, né? Então, tanto para bichos costeiros, estuarinos, recifais, ou que moram lá mais embaixo, lá nos mesofóticos, tudo isso acho que deve-se, aos poucos, investigar com relação ao Caribe, né? Vai ser muito legal ver Caribe e Brasil nos detalhes disso aí, e os tipos e quando é o caso de ficar diferente, especiação, ver ainda que partes que estão diferentes, né? Será que é o quê? Será que é aquela opsina, né? Esqueci aquela do olho, rodopsina, né? Por exemplo, será que tem alguma coisa porque de vez em quando tem até uns indicativos, o peixe precisa enxergar mais, enxergar menos, porque a água é mais clara, não sei o quê. Então tem umas questões, eu clamo muito pelo esse contato ecologia, biogeografia e evolução. Então, acho que vocês estão bem posicionados, inclusive geograficamente, para fazer esse tipo de coisa aí. E eu acho bacana o seguinte, tem que tentar ver, né? Eu posso fazer algumas pontes, mas com o pessoal que trabalha no Caribe, né? Quem coleta dados no Caribe, de peixe e tal. Obviamente que vocês já têm essas conexões aí também, mas é só para lembrar que o lance é fazer conexões, galera coleta do lado de lá, a gente coleta do lado de cá e não sei o quê, e vai vendo o que está acontecendo. É muito bacana ver, acho que vocês estão em posição privilegiada para esse filtro do Amazonas. Mas fora isso, acho que em geral usar essas novas técnicas aí ainda estão sendo pouco usadas para as mesmas questões, tá? Às vezes você não tem nem que mudar de hipótese nem questão. Todas essas que a gente já colocou nos últimos 20 anos ainda podem ser feitas no detalhe, entendeu? Detalhar por que tal bicho passou, não passou, como é que foi, será que ele foi e voltou, não sei o quê. Entre províncias biogeográficas e até mesmo dentro da costa brasileira, né? Na costa brasileira a gente não sabe como acontece especiação ou separação do Nordeste para o Sudeste e Sul, né? Isso ainda é um mundo a ser explorado, eu acho que ainda vai encontrar muito mais coisa, que às vezes na análise que a gente fazia, né, só de DNA mitocondrial e tal, ou CO1, não pega muita coisa e você pode pegar os detalhes depois, né? Eu vejo muito por aí. É exatamente isso, professor, por isso que eu fiz essa pergunta, porque nós também aqui gostamos de parcerias e nós temos um laboratório de genética aqui, né? Nós somos biólogos evolucionistas e nós poderemos realmente juntar nossas forças para fazer um trabalho bem mais robusto, algo mais integrativo. E nós estamos geograficamente aqui no meio, né, entre o Caribe e o restante da costa do Brasil, nessa zona de contato, talvez, não sabemos. E nós temos aqui pessoas bem capacitadas, temos bioinformatas, temos pessoas que interpretam muito bem a questão evolutiva, temos os laboratórios, estamos principalmente muito abertos a fazer parcerias e em nome da ciência. Então, esse é o primeiro passo, esse encontro aqui é o primeiro passo, eu acho que de muitos outros, de uma rede de cooperação legal. Certo? E obrigada, tá? Agradeço muito. Perfeito, concordo plenamente com tudo que você falou, é isso mesmo. Eu gosto tanto de colaborar que eu só não colaboro com mais coisa e mais gente assim a todo momento, porque não dá, né? A gente não tem tempo para fazer tudo isso.
Exato. Mas eu conheço muito bem o trabalho de vocês aí, tem saído altos trabalhos maravilhosos, tanto na água doce quanto na água salgada e tudo. Acompanha, é muito legal. Mas uma hora dessa vai calhar da gente Vai sim. se juntar mesmo de fato aí, né? Vai sim. Obrigada, tá, Sérgio? Valeu. Pelo que observo, o professor vai sair aqui com mais uma colaboração. Mas isso é bom, isso é ótimo. Eu não sei se o professor lembra, mas alguns anos atrás, não, ou um pouco mais, ele tinha aberto uma vaga de pós-doutorado no laboratório dele. Aí me foi encaminhado, não sei por quem a proposta. Aí eu cheguei a mandar um e-mail para ele na época, né? Que na época era outros tempos. Me oferecendo para concorrer à vaga. Aqui na época o perfil era outro, né? Aí de lá para cá nunca mais a gente tinha conversado sobre isso. Mas olha aqui nós agora. Não, Ficou alerta aí, nada. Oi? Fica o alerta aí, a lembrança. Pois eu adorei a conversa da parceria. Estamos não, aqui. com certeza a gente pode armar aí qualquer hora dessa. Depois a gente vai se falando. É isso. A gente está saindo dessa, se conscientizando que é a hora de avançar nisso, não dá para ficar parado, e é com pessoas com a sua característica que a gente tem que estabelecer, de fato, parceria. Eu estou aqui olhando, não temos uma pergunta, mas assim, eu tenho alguns comentários que eu anotei aqui, que eu gostaria de discutir, não vou me alongar muito. Ao longo da sua apresentação, a gente viu um padrão que o senhor mostrou, principalmente logo após o comentário sobre as áreas ancestrais, um padrão que a gente já observou também em muitas espécies de peixe que a gente chegou a trabalhar aqui. Principalmente se não com gêneros que englobam algumas famílias que ocorrem na região tropical, aqui na América do Sul, na América Central, na África, na Ásia, ali, em todo aquele arquipélago australiano. E a gente observava que quanto mais a gente recuava no passado, mais a gente descobriu uma situação muito curiosa, que na época que eu estava no doutorado, eu acabei vendo a mesma coisa quando trabalhei com filho, por exemplo. Então, obrigado, senhor Nils, foi ótima a sua participação aqui. Na próxima, estaremos aqui de volta. Valeu. Então a gente observava assim, quando a gente tentava voltar no passado, e quando a gente volta no passado, a gente não volta só no passado das espécies em si, como uma entidade biológica, mas também a gente volta no passado da Terra. E a gente também tem em mente que a Terra era outra no passado. Então, aí, quando a gente pega a árvore que o senhor mostrou, perfeita, aí a gente observa que aqueles pontos ancestrais ali também estavam coerentes com o período geológico da Terra. E quando a gente olha os grupos de hoje, a gente pega uma família, por exemplo, que a gente tem a imensa distribuição de uma determinada espécie, por exemplo, nas Américas, a gente tem um grupo dentro desse gênero, dessas espécies, que elas estão aqui agrupando, pertencem a esse grupo de espécies, dessa família, mas estão do outro lado do Atlântico, né? Que é mais ou menos aquele padrão que a gente via. Uma hora alguém vai trazer para a gente uma discussão dessa. E aí a gente discutia sobre dois mecanismos evolutivos que são muito importantes, que a gente batia entre o papel da vicariância e da dispersão nesse processo. Que, obviamente, aí a gente já tem que forçado a introduzir a ecologia das espécies. A pergunta não é bem uma pergunta, é uma interação que eu gostaria de fazer. Dentre todo esse grupo, todo esse resultado que o senhor nos mostrou aqui hoje, como essas barreiras, essas mesmas barreiras, elas são comprovadamente muito eficientes para determinadas espécies, e quanto essas barreiras não são tão eficientes para outras espécies. Nesse sentido, o conceito de permeável acaba se tornando relativo não pela própria barreira, mas pela espécie, que é a questão, né, ecológica da espécie. Então, assim,
quanto que o senhor tem observado esse fator ecológico, né, clássico das espécies, nesse padrão, para explicar esse padrão? Ora, a gente tem uma correspondência geográfica e alguém vai teimar e não vai responder. Não, eu acho que é por aí mesmo, assim, a correspondência com a ecologia dos grupos, igual eu mostrei com tamanho hoje aqui, ou com espécies que vivem no raso, né, isso vale para tudo quanto é organismo. Se o anfíbio tem uma capacidade X de tolerar temperatura, não sei o que, ele pode, né, passar por uma área mais alta e depois cair de novo numa baixada e não sei o que. Mas se ele não tem, né, se ele é muito restrito, tem muitos organismos muito restritos, né, restritivos no seu nicho e na sua ecologia, né? Então, acho que olhar para os traits biológicos e ecológicos é fundamental para se entender as barreiras. Na verdade, são eles mesmo. É igual você falou, a barreira está lá, permeável, tal, para mas não precisa ficar olhando só para a barreira. É mais importante olhar para os organismos mesmo. Que aquele grupo faz de diferente? Por que ele está ou não está conseguindo conectar com o outro lado dessa tal barreira ou filtro? Então, eu concordo plenamente. Isso a gente tem que começar... para peixes recifais, por acaso, depois, quem quiser, eu mando aí. A gente publicou até um data paper com os traits de tudo quanto é peixe que a gente conseguiu reunir. Um data paper de traits de peixe de ambiente de costão, rochoso ou recifal, sabe? Não é dos estuarinos, não, mas já interessa para vocês também. É Quimbaio et al., tá lá no meu site lá. Depois é só procurar que pega. E tá lá já publicado naqueles data papers da Ecology. Então, isso é só para dar um exemplo. Como esse existem outros. Existem data papers de traits, né, de características já de vários organismos. Tenho certeza que tem de corais, de planta, não sei se já tem de anfíbios ou não, mas daqui a pouco tem gente que já está sabendo da importância disso por várias razões, mas a gente, como biogeógrafo e evolutivo, a gente pode usar também essas características. E a galera está compilando por aí. Quando não tiver, a gente mesmo compila na raça. Assim que eu só tenho 2 pontos, e prometo que eu vou liberar, viu? Uma coisa que me chamou a atenção também é que quando a gente se deparou com aquela quantidade de divergência enorme em determinados grupos em relação a outros, ali no DNA mitocondrial, uma coisa me vem à cabeça, e a gente tinha observado muito isso, que às vezes essas divergências estavam bastante inflacionadas, não necessariamente pela própria divergência em si, mas por algum evento de natureza demográfica. Aí, por exemplo, e a gente sabe da pressão que se é em cima de recife de coral. Basta uma alteração de temperatura ou qualquer ação humana, o ambiente é muito sensível. Ao longo desses anos, seja aqui na costa brasileira ou em qualquer outra costa do mundo afora, que já tenha ido, o quão esse declínio de populações foi muito observado por conta dessas alterações? Então, a resposta é o seguinte: existem muitos declínios, sim, com certeza, tem algumas espécies que declinaram demais, mas até então, né, até a gente ter essas técnicas super avançadas genéticas de agora, era muito difícil detectar, né, populacional, porque, cara, chega um cara a cada 100 anos, não sei aonde, ele já mistura ali com a galera, né, material genético, tudo, você não consegue perceber a diferença. Para ver essa diferença sutil, populacional, é um mistério, assim, que a gente vai ter que, principalmente ambiente marinho. Acho que no ambiente terrestre a coisa fica mais isolada, assim, de uma forma ou de outra. Mas no ambiente marinho, por mais que a população é pequenininha, às vezes chega um carinha lá, reproduz com o outro, já mistura. Mas, dito isso, algumas espécies que são muito procuradas para aquário, por exemplo, que tem uma distribuição muito restritinha, que não sei o quê, lá até na Indonésia a galera já descobriu, aqueles lá conseguiram detectar já problema genético na população mesmo. De tão pequena que é a população e de tanto impacto que está sofrendo.
Então, mas eu só digo o seguinte, está acontecendo, mas com ferramentas genéticas é muito difícil. Eu posso mostrar para você gráficos de população. A população era assim e ficou assado. Mas detectar isso geneticamente não é mole. Mas assim, a pergunta está no ar aí, e a hipótese é clara e possível. Só um pequeno barulho aqui, que estão transportando um guarda-roupa aqui perto, mas não vai passar. Não estou ouvindo não, tá tranquilo. Tá ótimo. Então, assim, essa é uma questão muito interessante, porque a gente vem, se a gente transportar essa informação para um grupo também que é muito sensível, que eu trabalhei por alguns anos com os anfíbios, a gente observava, a gente já sabe que os anfíbios têm um declínio por conta de mudança climática no nível global, aí a gente simplesmente, muita variação genética se perdendo a uma escala imensa, aí a gente já começa a ver coisas que a gente não via no passado, por exemplo, grandes populações de anfíbios sofrendo com pandemias de vírus. A diversidade caiu, né? Então, a gente também já observou muito isso. E o último ponto para a gente encerrar era um link, na verdade, entre um ponto que a professora Simone comentou, que foi a hibridização, né? Ao contrário do que se pensa. Não é um evento de exceção na natureza, é quase uma regra da natureza, e se o senhor tem uma perspectiva no futuro de investigar essa questão da hibridização, a sua importância, e apelando para uma informação um pouco mais, digamos, do DNA nuclear, por exemplo, seja com as ciências ômicas ou com qualquer outro nível de informação. Não, eu acho bacana, é um tema ótimo para investigar. Eu nunca tive tempo para cair em cima, mas acho legal, acho interessante. Principalmente tem que pensar em grupos que sejam muito próximos, assim, que tenham alguns indícios ou ecológicos ou taxonômicos, né, de serem potenciais híbridos. Tá? Tem potenciais híbridos em vários lugares aí. Pelo mundo afora e tal, dá para procurar isso mais. Eu nunca fui a fundo nesse tema demais, sei que existem esses hibridismos e tal, agora, ainda não vi muito essa questão de formar nova espécie, né, mas o próprio Luiz Rocha tem uma hipótese lá com relação ao Zémolon, lá do Caribe, tem um bicho lá que ele acha que pode ter vindo de hibridização de um com o outro, não sei o que lá, mas eu nunca fui a fundo nisso. É uma questão, assim, quando a questão é evolutiva muito mais cabeludona, assim, aí também foge um pouco da minha praia. Mas eu acho interessantíssimo. Eu digo, eu mesmo não mexi com a coisa, mas acho massa demais e tenho acompanhado ele. Então, quem sabe a gente não pode conversar no futuro sobre isso, porque a gente tem uma história disso, né, com estudo do processo microevolutivo, com especiação. Então, a gente chega no momento aqui, o que a gente trabalhou até aqui, parece que a gente já espremeu tanto que se esgotou. E a gente queria ter esse contato, assim, né, de gente conversar. Então, se um dia a gente pudesse conversar sobre isso, estamos por aqui, se interessar também. Beleza. Professor, eu encerro por aqui os comentários que eu gostaria de fazer. Eu lhe agradeço imensamente. Foi um prazer enorme ouvir não só os resultados, mas uma história de vida dedicada à ciência, né? Então, isso remete à ideia de que este país tem grandes pesquisadores. E foi o que a gente viu hoje aqui. Então, eu encerro aqui, agradeço muito. Peço só para o senhor deixar uma mensagem para as pessoas que estão aqui, ainda tem muita gente no YouTube, para a gente encerrar. Beleza, porra. Não, eu posso pegar esse gancho que você falou aí agora. Eu acho que o Brasil tem muita gente boa, muita qualidade, né? E a gente evoluiu muito nos últimos anos, assim, eu vejo claramente, assim, nos últimos 10 anos, e principalmente na área de genética, né? Que é uma área, assim, ela já existiam pesquisadores há mais tempo, já em outras décadas, mas, cara, a evolução nos últimos tempos aí eu acho muito legal. E acho que dá para fazer muita coisa bacana ainda em todas as áreas, né? Não estou nem falando só de peixe, nem peixe recifal.
tem evoluído muito, e é muito importante o contato mesmo, igual você falou, esse contato aí, e o contato até com o pessoal do exterior, sabe? A gente não pode ficar muito cheio de dedos, porque tem muita gente boa e gente boa para poder trabalhar pelo mundo afora aí também, e às vezes eu acho que a gente fica bobeando, sabe? E aí vem uns insights assim muito legais, pô, nós estamos aqui fazendo não sei o que lá, ou os brasileiros que estão na gringa também, né? Claro que está todo mundo, né, também muito cheio de coisa para fazer, não é toda hora que se consegue fazer. Eu acho que a gente faz, não faz mais colaboração, aquele negócio que eu falei, porque estamos lotados e não consegue nem dar conta do que está fazendo. Mas à medida que tem um interesse comum em alguns aspectos e tal, é o caso de, sim, a minha ideia é essa. Colaborem, galera, vai falando um com o outro. Eu sei bastante de ecologia e quero entender de biogeografia. Colabora com o biogeógrafo. Biogeógrafo, eu quero saber de evolução. Todos têm que saber um pouco de cada coisa, né? Eu acho que essa interface que é legal. A interface é que vai sair muito mais trabalho bacana e não necessariamente precisa de tanta grana. Ainda tem isso, né? Às vezes a gente tem algum projeto lá que estava lá, sei lá, para ver o pescado, não sei o quê, a gente vai lá e faz uma perguntinha ecológica ali no meio, né? Brasileiro, a gente é acostumado com isso já, a gente sabe tirar leite de pedra, então vamos tirar leite de pedra, vamos continuar, e óbvio, a gente espera dias melhores ainda na pesquisa brasileira, mas, cara, eu sou sempre um otimista de plantão, assim, até com pouca grana a gente faz coisa, colabora, a gente faz acontecer, e vamos sempre lutar, né, principalmente pelas bolsas e tudo mais, né, a gente não ter esse problema de bolsa, isso que é terrível, né. Agora, dá para a gente fazer, correr atrás, é possível, galera, é possível ser pesquisador de ponta mesmo no Brasil. Isso, eu sempre botei isso na cabeça, eu quero ser um cara de nível internacional, não interessa se eu estou no Brasil, cara. Estou aqui, mas vai ter que dar um jeito desse negócio funcionar, e a gente vê vários que fizeram essa mesma trajetória, né? Vocês têm aí também, aí em Bragança, tem gente com essa trajetória linda e maravilhosa, internacional, mesmo sem ter que sair do Brasil. Né? Então, isso eu acho que eu boto esse ponto aí para todo mundo se empolgar e vamos nessa, cara. Quem tá aí na show, a gente não sabe fazer outra coisa, cara. Sabe fazer outra coisa? Eu não sei. A gente não sabe mexer com ciência e quer fazer coisa de qualidade. Então, vamos embora. Vai ter que dar certo. Exato. Obrigado por, desde o nosso primeiro contato, obrigado pela recepção, por aceitar aqui. Isso foi aqui, esse tipo de interação foi um projeto de gente jovem que simplesmente estava tomando uma cerveja e resolveu, bora fazer uma palestra, bora mandar e-mail pessoal, e o pessoal aceitando. Então, agradeço demais mesmo. Agradeço a todas as pessoas que assistiram, interagiram com a gente lá no YouTube. Vai ficar lá gravado, né, Adam? Vai sim. A gente só faz uma pequena edição, porque às vezes tem aquela parte inicial ali, a gente só edita e fica disponível. Assim que ficar disponível... isso aí, porque muita gente vai me perguntar, daqui a pouco, mas ficou gravado, professor. Vai ficar tudo lá no canal. Inclusive a palestra de ontem está lá também, e eu agradeço muito, pessoal, agradeço demais mesmo. Semana que vem, e eu já estendo o convite para o professor, se ele quiser, temos outra palestra, de um convidado nosso, que é o Manolo Pérez, ele vai falar para a gente com o seguinte tema: como o estudo de diferentes escalas evolutivas auxilia na compreensão da diversidade. Então, quinta-feira temos marcado essa. Se o professor quiser divulgar também no grupo dele, sinta-se à vontade. Legal, eu quero estar no mailing list aí, para receber sempre. Pronto, eu vou sempre encaminhar mesmo. Obrigado. Adam, sem falar que quando tivemos essa ideia de fazer os seminários, um dos primeiros nomes pensados foi o do professor Sérgio Flutter. Tanto é que foi o primeiro nome que eu mandei e-mail. Tanto é que nós já tínhamos e-mail, né? E acabei mandando. E rapidamente, no mesmo dia, se não me engano, ele respondeu. Mas foi bom, foi muito bom. Agradeço muito. Joia, obrigado. Então... Muito obrigada, professor. Até a próxima. Até a próxima, então. Parabéns pelos trabalhos. Valeu, galera. Valeu, Adam. Valeu pela organização aí. Então, de parabéns. Continuem fazendo essas organizações aí, que é bom demais. Obrigado mesmo. E aqui eu encerro, libero o professor
e também os nossos que estavam nos acompanhando lá no YouTube. Obrigado, e quando estiver disponível, eu aviso. Beleza. Tchau, obrigado.